Você já se perguntou o que acontece após a morte? No programa de hoje nós vamos continuar entendendo o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você mais uma vez está aqui com a gente. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Aqui a gente tem a oportunidade, o privilégio de estudarmos a Palavra de Deus através dos guias que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Esses guias são distribuídos gratuitamente para os nossos telespectadores. Então, se você deseja conhecer mais da palavra, você pode pedir aí durante o programa. Eu vou falar um pouquinho sobre o guia de estudos na volta, mas você pode ir fazendo contato com a gente. Olha, manda mensagem para o WhatsApp, acesse o nosso site, ligue e peça o guia que nós estamos estudando nessa temporada. O guia de estudos A Cura do Pecado. Durante essa semana, nós estamos estudando o tema número 5 do nosso guia de estudos. Estamos passando já da metade. Mesmo que você ainda não tenha recebido o seu guia de estudos, não tem problema, tá? Porque todos os nossos programas estão no nosso canal no YouTube e também no NT Play. Você pode acessar todos os programas. O tema número 5, salvação do pecado e da morte. O guia de estudos tem perguntas, tem um texto, ele é ilustrado para que a gente tenha uma compreensão. Esse é o nosso material didático da nossa escola bíblica, do nosso programa Escola Bíblica. Eu quero orar nesse momento, mais uma vez, para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua palavra. Sempre que a gente tem a oportunidade de estudar a palavra, a gente deve fazer isso de uma forma tranquila, irmos ao texto bíblico com calma. A gente nunca deveria ir ao texto bíblico, ir à Bíblia com pressa. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, mas eu quero te motivar. Eu quero te incentivar. Alguns dizem assim, pastor, mas cada um interpreta de um jeito que quer. Quem disse que tudo que está ali realmente é verdadeiro? Quem disse que isso não foi mudado? Eu digo uma coisa para você, estude, leia, siga as regras de interpretação do texto para compreender o texto, né? Leia o texto, o contexto, outros textos que falam do mesmo assunto. Veja qual é a estrutura literária que está sendo usada ali, porque a Bíblia a gente tem uma diversidade de estruturas literárias, a gente tem poesia, a gente tem profecia, a gente tem parábola, a gente tem história. É simples. A partir do momento que você começa a ler, você vai ver que a compreensão é possível. E não se preocupe com aquilo que se fala sobre, descubra o que o Senhor tem para te dizer. Vamos orar, pedindo iluminação do Espírito para estudarmos mais uma vez, continuarmos o nosso tema. Nós vamos ampliar o tema da morte hoje, que é um tema que traz para a gente muitos questionamentos, a cura do pecado, a eliminação da morte da história humana. Vamos orar. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Nos dê compreensão do texto e que a Palavra impressione o nosso coração e também encha o coração de esperança. Que a Tua bênção esteja sobre cada um que está ligado com a gente nesse momento. Que o Senhor abençoe a ele e a sua família.
Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro, ontem, nós analisamos detalhadamente a descrição, a narrativa bíblica da história da ressurreição de Lázaro, que está no capítulo 11. E a gente viu ali alguns detalhes. Eu gosto dessa história porque a gente descobre muitos detalhes sobre a morte nessa história. Mas hoje eu quero sistematizar esse assunto do que está na base do tema número 5, que a gente tem no nosso guia de estudos, fazendo sempre esta pergunta, né, ou essa definição, tá? Que é: qual é a visão bíblica a respeito da morte? Então nós vamos sempre pensar nessa frase com um complemento. Então, na visão bíblica, a morte eu já vou fazer a afirmação, a primeira afirmação: a morte é um sono. A gente viu isso na descrição da história do capítulo 11. Mas eu quero fazer referência a um outro texto, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Tessalônica, a primeira carta que Paulo escreveu, a gente tem aqui uma descrição muito clara e ele vai ampliar o tema, usando, pelo menos aqui a gente tem, dormem 2 vezes, se referindo à morte. Então ele diz: um dia, quando Jesus voltar, a gente vai ler outro texto sobre isso, aqueles que estão dormindo vão acordar. E eu queria que você pensasse isso, já conversei sobre esse tema aqui, pensasse isso de uma forma lógica, partindo do quê? Dos laços que eu crio com as pessoas, que eu aprendo a amar, e um dia esses laços são interrompidos por causa da morte. Estou falando para você que talvez tenha vivido isso muito recente. Isso choca a gente, porque a gente fica com aquele questionamento do que vai acontecer. Então, para a descrição bíblica, é muito clara na visão bíblica. Aquele que morreu, não importa quem ele seja, tá? Não importa se ele amou a Deus, se ele fez sua vontade ou não. Todos os que dormem, um dia vão acordar. No caso da referência bíblica aqui, fica claro que são aqueles que seguem, aqueles que buscaram o Senhor Jesus, que vão acordar para terem a eternidade. E a gente já vai aprofundar isso aqui. Então, todo mundo que está morto neste momento está dormindo. E a gente poderia fazer outras referências bíblicas. Ele não sabe. O texto bíblico diz: a sua memória ficou ao esquecimento. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele está dormindo na sepultura. E agora a gente precisa entender, porque se o corpo, se a gente olha para o ser, e eu falei isso no estudo de ontem, como separado, parte física, existe uma outra entidade corpórea dentro de mim que sai quando eu morro, será que tem lógica isso? Não tem. Por isso, vamos aprofundar na leitura bíblica. Quem está morto está dormindo, logo, ele não sabe o que acontece. Na visão bíblica, nossa segunda definição, o homem é formado do pó da terra mais o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. E se a gente estudar o texto bíblico, a gente vai perceber lá em Eclesiastes que o homem, 12:7 também, né? Que o homem,
quando morre, o pó volta para a terra de onde era, e o fôlego de vida, que é o espírito, volta para Deus que o deu. Esse fôlego é o sopro da vida, que é a palavra usada aqui. Esse espírito é o sopro que Deus colocou, soprou nas narinas. Não é um outro ser que está dentro do ser humano. Por isso, combinando com o texto de Paulo aos Tessalonicenses, por isso, quando o indivíduo morre, ele está dormindo na sepultura. Ele deixou de viver, a parte física vai voltar para o pó e a sua fonte da vida voltou para Deus e a sua memória ficou no esquecimento. Mas um dia, Deus devolverá essa fonte de vida e ele vai acordar de novo, porque ele será restaurado. Sequência, vamos para uma outra definição que a gente tem aqui. Na visão bíblica, a alma é uma pessoa. Naquela soma, o pó da terra mais o fôlego de vida, diz o texto bíblico, torna o homem uma alma vivente, um ser vivente. E eu gosto muito do texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Se você ler o contexto de Ezequiel capítulo 18, você vai ver que a alma aqui está se referindo ao quê? Não a um ser que saiu e agora vai deixar de existir. Não, essa alma está se referindo a uma pessoa. Por isso, a gente pode fazer, a tradução do texto dizendo que a pessoa que pecar, esta vai morrer. Quando a gente combina com o texto de Gênesis, Deus criou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o sopro de vida e o homem passou a ser uma alma vivente, um ser vivente, uma pessoa. Que fique claro isso, porque para nós compreendermos o todo, o objetivo do plano da salvação, a eliminação do pecado, nós precisamos entender o que ou qual é a origem, como está dividido entre nós esse tema, como está claro para a gente esse tema do pecado, do estado do homem na morte, melhor. Sequência, vamos para a nossa próxima frase. Na visão bíblica, quem está morto um dia ressuscitará. O texto é São João capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A gente vai para o intervalo, é rápido, e na volta eu quero explicar isso com detalhes para você, para que o seu coração se encha de esperança. Eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando o tema da morte e eu creio que é importante dizer uma coisa para você. Talvez você tenha uma visão diferente, tenha aprendido de forma diferente. Quer dizer que eu respeito a forma como você pensa, a visão, Esse tema da morte tem muito a ver com o nosso processo educacional, cultural, sabe? A gente é muito influenciado por isso também. Lógico, esse processo cultural tem influências religiosas. Se você pensa diferente, o que eu estou tentando trazer para você hoje, eu não quero te convencer
tá? Do que eu estou apresentando aqui. Aqui não é um debate sobre esse tema, não. O nosso objetivo aqui é te motivar para entender os propósitos, entender o que a Bíblia fala sobre este assunto. E se você deseja conhecer mais, eu te motivo a pedir o nosso guia de estudos. É só você fazer contato com a gente, tem 3 maneiras. Você pode acessar, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, está aparecendo na sua tela, é o 12 982 44 44 49, tá? Faça contato com a gente, mande, só escrever, né? Quero receber. Já vai aparecer o link ali, vai ter uma interação com você, você escolhe o guia de estudos, tá bom? E recebe aí na sua casa, graças aos nossos queridos Anjos da Esperança, e nós estamos no mês especial do Anjos, que é nossa doação em dobro, porque a gente quer aí colocar nas suas mãos, logo, logo, o nosso 2º guia de estudos, então, nosso guia de estudos para a nova temporada, e a gente motiva você a continuar fazendo sua doação como Anjo da Esperança, mas também agora, né, você fazer sua doação para que a gente publique aí o novo guia de estudos, que é a Educação de Filhos. Só você ligar, a equipe está lá para atender você, é o 0 Operadora 12 21 27 30 30, tá? Ligue e faça a sua doação. Voltando ao nosso guia de estudos, A Cura do Pecado, você também pode acessar o nosso site, tá? Que é o novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar no horário comercial. Tenha o seu guia de estudos. Como eu mencionei, não estou aqui para te convencer, estou aqui para te motivar a entender mais sobre esse assunto que é tão essencial, que mostra razões lógicas para a nossa existência e que a morte não é o fim. Quero agora dar a explicação de que na visão bíblica, quem está morto um dia vai ressuscitar. A gente viu isso na referência anterior, mas aqui a gente vê João falando de 2 ressurreições. Então todo mundo um dia vai acordar. Paulo falou isso na carta aos Tessalonicenses. E são 2 ressurreições. Todo mundo um dia vai ouvir a voz do Senhor e vão sair do túmulo. O Senhor é o único que é capaz de dar vida. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. A gente vai estudar esse tema da volta de Jesus, é o tema número 7 do nosso guia de estudos. 7, isso mesmo, o tema número 7, e aí a gente vai encaixar todas essas pecinhas e a gente vai ver que o pecado será para sempre eliminado. Então a gente tem 2 ressurreições, aqueles que seguiram o Senhor e aqueles que não seguiram, mas todos voltarão a ter vida porque Deus lhes dará a vida, porque Ele é a fonte da vida, porque só Ele é imortal. Outra pergunta para a gente refletir aqui, ou outra frase, né? Na visão bíblica, os mortos em Cristo ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Vou fazer essa referência e aí aprofundaremos no nosso 7º tema. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Um dia, todos aqueles que dormiram o sono da morte e creram no Senhor Jesus, todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, aqueles que dentro da sua esfera de atuação, dentro da sua cultura, receberam a revelação de quem é Deus, e todo mundo recebe a revelação de quem é Deus em todo momento. Eu já falei sobre isso. Neste momento, Deus está atuando na vida de todas as pessoas. E aqueles que receberam essa revelação e aceitaram essa revelação
e viveram uma vida dentro daquilo que receberam, conforme Deus os orientou, estes que morreram e viveram essa vida, um dia, quando Jesus voltar, vão acordar. Paulo está dizendo na carta aos Coríntios que nem todos dormirão, ou seja, nem todos morrerão, mas aqueles que dormiram, ao ressoar da trombeta, por ocasião da volta de Jesus, vão acordar. O Senhor lhes devolverá a vida. Eu espero que esta mensagem encha seu coração de esperança. Você que viu uma pessoa querida dormir o sono da morte. Vamos lá, sequência para que fique claro este tema para você. Hoje, na visão bíblica, os mortos em Cristo serão transformados, porque é necessário, diz o texto, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 53 do capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Vejam só, esse corpo mortal, lembra que eu citei no início, acho que foi ontem, ou anteontem, não lembro aqui mais, lembra que eu citei que o homem era condicionalmente imortal, porque ele estava ligado a Deus. Quando ele se desligou, a morte começou a fazer parte da sua natureza. E agora, quando Jesus vem, ele é transformado. O Senhor devolve para ele essa ligação direta com ele, porque esta foi uma escolha do homem, desejar voltar para Deus. E esse corpo mortal se torna agora imortal, porque está ligado a Deus, incorruptível. O pecado nunca mais existirá, porque haverá uma aversão ao que o pecado causou na humanidade. E o homem para sempre será condicionalmente imortal, porque ele continua ligado a Deus. E só o que está ligado a Deus é imortal. E nós seremos transformados. Na visão bíblica, os mortos em Cristo serão transformados, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Por que ele vai ser transformado e ele vai ser imortal? Porque foi tragada a morte pela vitória. E a morte não existirá. Na visão bíblica, um dia a morte não vai mais existir, porque ela é uma intrusa na nossa natureza, porque nós não fomos feitos para morrer. O texto de 1 Coríntios 15, 55 e 56 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está? E aqui há uma definição para o que é esse aguilhão, que é o pecado. É o veneno que a morte usa para ceifar vidas. Um dia, diz o texto bíblico, se perguntará: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o veneno que você usa para ceifar vidas? Não existirá mais. Eu desejo este dia. Existem muitos momentos difíceis na vida de um pastor. E talvez um dos mais cruéis, mais difíceis, é quando a gente é chamado para fazer um funeral. Nesses meus 29 anos como pastor, foram inúmeros, as mais diversas situações. Pessoas idosas, doentes, bebezinhos. E a gente, diante das lágrimas, a gente só pode abrir a palavra
e dizer o que o Senhor diz, que a morte não vencerá para sempre. Eu espero que esta mensagem console seu coração. E se você não acredita nisso, comece a pensar. Um dia, a dor será eliminada para sempre. Pai, que esta mensagem console o coração dos nossos queridos, que neste momento sentem saudade de alguém que amaram e que dormiu o sono da morte. Que esta mensagem console, traga esperança. Eu te agradeço porque o Senhor um dia morreu e ressuscitou para nós termos a vida eterna. Em nome dele eu te agradeço. Amém.